Hello, bom dia. Bom dia. Um pouquinho de Libras, né? Só pra gente não esquecer. Bom, gente, eu tô brincando aqui, tá? Mas é mais um vídeo aqui no canal. Tô até com o meu pijaminha. Porque hoje eu tô gravando cedo. Sempre eu gravo cedo, na verdade. Só que hoje eu... Quer saber? Eu vou gravar o vídeo da maneira que eu estou, né? Se os meus vídeos são gravados, com prazer, no fundo da minha alma. A intenção é que as pessoas se sintam próximas de Jesus. Então, a importância não é a criatura que está pregando, que está falando para vocês, mas sim a mensagem em si, tá? Essa semana eu vou gravar mais um dos polêmicos, mas hoje o Espírito Santo quer falar para vocês de uma outra coisa. Ele quer falar para vocês de rebeldia. Até que ponto a rebeldia ela é ruim? Não sei por que isso veio, mas eu estava lendo uma mensagem aqui em Lucas 2, muito linda, e que eu, poxa vida, como sofreu o meu Jesus e como sofreu a Maria. É a mãe dele, né? A mulher que foi escolhida, serva de Deus, que aceitou ficar grávida do Espírito Santo numa época onde ela seria apedrejada até a morte. E ela disse sim para algo tão desafiador. Então, assim, é uma mulher que precisa ser respeitada e admirada, gente, assim. Ela teve uma coragem muito grande, um amor por Deus e um respeito muito grande. Mas a gente conhece muitas histórias do povo judeu e aqueles que são realmente devotos, né? Eles realmente dão até a sua própria vida pela fé que eles acreditam. Então, se um anjo veio, falou com ela e disse, tu vai conceber do Espírito Santo, ela se agarrou àquilo e ela disse sim, independente do que isso poderia levá-la, né, ocorrer com ela. E ela estava desposada, tá? Ela estava se preparando para um casamento. Então ela ainda tinha esse outro desafio na vida dela, que era convencer esse homem que aquele filho era gerado do divino, né? E não por ato sexual. E ela foi e aceitou. E quando esse menino nasce, gente, o menino é diferente, tá? O menino é um desafio na vida deles. O casal passou por desafios criando Jesus, porque Jesus não era uma criança normal. Jesus era uma criança altamente inteligente, cheio de sabedoria. Ele falava com respeito aos pais, claro, mas a palavra de Deus diz que ele, quando ficou em Jerusalém, né, no templo conversando com os doutores, ele voltou porque ele era sujeito aos pais, mas não porque ele queria, porque o desejo dele era estar ali, conversando e tratando das coisas do pai dele, né? Como ele dizia, que é o próprio Deus, que é o próprio Deus. Então, Maria e José tiveram grandes desafios na criação do menino Jesus. Então, para aquela época, para os padrões daquela época, para as crenças daquela época, para a cultura daquele povo, Jesus era um rebelde. Ele era um rebelde e nós que somos mães, eu tenho 2 filhos, vocês, que alguns que estão me assistindo, pais ou mães, a gente sabe o quanto é triste pra gente ter um filho rebelde, né? Mas a rebeldia tem várias variações. Eu tenho aquele filho rebelde dentro de casa que nunca obedece a gente, que é sempre contra a gente, né? Tem aquele que é rebelde na rua, na escola, no trabalho. Então, assim, tem aquele que é rebelde contra as leis, né? Então, assim, tem várias rebeldias. E Jesus era rebelde contra a religião. Contra a religião. E para o povo judeu, isso era crucial. Era crucial, né? Era toda a história, era toda a vida deles. Era a lei de Moisés, a lei mosaica. E aquele cara era rebelde contra isso. E assim, ele ia ao templo, ele falava no templo, ele era o varão da casa dele, ele era o santo da casa dele, né? Ele era o primogênito. Então, todo primogênito era, segundo a lei mosaica, ele era o santo para Deus. Então, ele tinha que ser apresentado no templo, né? Depois da sua purificação, para que ele fosse reconhecido como santo daquela casa e o homem daquela casa depois que o pai dele se fosse. Então, Jesus era isso. E Jesus, embora ele fosse no templo, embora ele lesse, ele participasse das orações, de todos aqueles rituais religiosos, Jesus sempre dava uma patada com a experiência, com a sabedoria divina. Porque Jesus veio para pregar para os seus, para os judeus, né? A palavra de Deus diz que ele veio para pregar para os seus, mas os seus não o conheceram, não o receberam. Aí é que entra nós, glória a Deus, entra a nossa salvação.
né, entra na jogada, onde a gente vai ser amigo de Deus através do sacrifício de Jesus, através dessa linda rebeldia de Jesus. E Maria sofreu, porque ela também não acreditava no filho dela. Ela era sujeita àquela religião. Ela e como as outras pessoas, como os outros judeus. A palavra de Deus diz que eles só se converteram, ou seja, eles só entregaram seus corações, a sua verdadeira fé a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então até aquele dia fatídico que Jesus morreu naquela cruz, foi crucificado, vocês que são pai, mãe, imaginem, você está assistindo algo dessa natureza acontecer com o filho da gente. Aquela mulher sofreu demais. E não foi só naquele dia que ela sofreu durante todo o dia, porque ela via que o filho dela era contra aquela cultura, era contra aquele povo, era contra a religião na qual eles tanto prezavam. Então aquilo ali já machucava Maria. Então Maria, ela foi muito além quando ela disse sim a Jeová. Então, quando ela disse sim, quando ela recebeu Jesus dentro dela, acho que ela não imaginava o tanto que ela ia padecer por esse amor, por essa obra de obediência a Deus. Ela sofreu até o fim. Mas como Jesus Cristo diz que todo aquele que crê nele, que vem a ele, tem felicidade e tem vida eterna, depois dos 3 dias, gente, essa mulher teve a maior felicidade da vida dela. Ela viu que o filho dela não mentia, o filho dela não era maluco, ele não era um louco, ele não estava mentindo. Ela viu que ela realmente tinha sido a mãe do Messias e que ele estava ali na frente dela, depois de uma morte, depois de 3 dias na sepultura, falando com ela. Então o vídeo hoje, gente, para que vocês possam entender que Deus é bom demais. Às vezes acontecem situações que nós decidimos passar porque é a gente que escolhe, e às vezes elas são contraditórias, às vezes elas nos fazem sofrer. Mas aquele que tem Jesus no coração, que crê em Jesus, ele sempre vence, ele sempre vai viver a vitória e a alegria. Não fuja, ame o seu filho, respeite seu filho, converse com seu filho. Não o julgue, mesmo que ele fale a maior bobagem, a maior besteira, mesmo que ele esteja fazendo uma loucura. Não o julgue, converse com ele. Quando você vê que ele está manso e está te ouvindo e está teu amigo, fala algo que possa ajudá-lo, orientá-lo. Eu sei que é difícil, porque eu sou mãe, é muito difícil. Mas a gente consegue. Jesus fazia parte de uma família aqui. Foi difícil para os pais dele, foi difícil para a mãe dele, foi difícil para ele também. Mas eles conseguiram. E eles são com a gente. Jesus é com a gente. A Maria é como nós. Hoje ela está no seio do Pai, dormindo. Mas Jesus, o Espírito Santo, o nosso poderoso Deus, está aqui dentro de nós. Falando através dos nossos irmãos, falando através da minha boca. Fica essa mensagem. Ame os filhos, respeitem os filhos. Não despertar a ira dos teus filhos. Senhor Jesus, que essas pessoas tenham sabedoria para ensinar os filhos, para conversar com os filhos, para ajudar os filhos. Fica com elas, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, bom Deus. Amém. Quem gostou do vídeo, compartilha, dá um like, comenta alguma coisa. E quem não gostou pode dar o dislike, tá? Se inscreva no canal, para todas as vezes que eu postar um vídeo de grande valor, você vai receber. E vai ser um dos primeiros a assistir. Muito obrigada.